Salve cardassianos do universo de Star Trek, eu sou o Arthur, você está no canal Patrulheiro da Noite e hoje, retornando ao core, à origem desse canal, vou voltar a falar sobre a lore de Star Trek, dessa vez sobre os cardassianos, então vamos lá. Primeiramente, se vocês estão ouvindo um ruído de fundo, é o meu ventilador, eu estou derretendo enquanto gravo este vídeo, e já vai deixando o seu like, pois cada like é um Goblin a menos no mundo, tá? E torne-se membro da Patrulha da Noite apertando o botão de se inscrever. Bom, rapaziada, uma das espécies, né, que são aí os maiores antagonistas da franquia Star Trek, os cardassianos. Tá, os cardassianos, eles vieram do planeta Cardassia Prime. Nos seus dias antigos, né, eles possuíam religião, eles eram conhecidos por ter arte e filosofia muito bem estabelecido, muito bem desenvolvida, uma crise planetária, onde boa parte da população chegou a passar fome. O governo mundial de Cardassia foi tomado pelos militares, então eles meio que se tornaram, desde então, meio que uma analogia, né, ao governo lá do pintor austríaco na Alemanha nos anos 30, 40, certo? É claro que em Star Trek existem, né, múltiplas inspirações para praticamente tudo, né? Os Klingons, eles nasceram na série clássica mais ou menos com a pegada de ser ali uma analogia à União Soviética. E depois, com a nova geração, eles meio que se tornaram meio que uma coisa ali mais próxima dos mongóis, né? Uma coisa mais guerreiros, né? Ali do lado Oriente, digamos assim. No caso dos cardassianos, eles têm aí uma pegada mais estatal, né? Domínio estatal. Então a gente tem características, como eu disse, do bigodismo alemão e um pouquinho também ali daquela coisa mais soviética de adoração praticamente ao Estado, né? A coisa da divindade estatal, digamos assim. Eles foram apresentados, tá? Na série Nova Geração. Eles têm um visual muito característico, né? Eles usam essa armadura preta e eles têm essa maquiagem bem pesada, né? E eles são alguns dos maiores antagonistas da franquia. Desde da Nova Geração, a gente tem aquele episódio famosíssimo, né? Das 4 luzes, onde o Picard se ferra bonito na mão de um cardassiano, e durante a Era Perdida de Star Trek, né, que é todo aquele período entre o final da série clássica, aliás, entre o final dos filmes da série clássica até o início da Nova Geração, a gente sabe, né, porque é citada várias e várias vezes, que houve uma guerra em algum momento ali pouco antes do início da Nova Geração, entre a Federação e o Império Cardassiano, né, que na verdade é a União Cardassiana, melhor dizendo. Tá? Como eu disse, tá? Eles têm uma devoção total e completa ao Estado, desde os dias antigos, quando o governo foi tomado pelos militares. Tá? Eles têm uma coisa meio, como é que eu posso dizer, uma filosofia do mais forte, né? O Gul Dukat, por exemplo, ele fala em uma analogia óbvia, que quando eles chegaram a Bajor, né, eles eram a espécie, né, para não falar a palavra com R, superior, né? Eles, na visão dos cardassianos, eles eram superiores aos bajorianos em tudo, né? Em questões filosóficas, tecnológicas, de sociedade, tal, né? Os cardassianos, eles consideram inclusive sociedades que possuem religiões, né, sociedades atrasadas, pois eles consideram a religião algo, enfim, antiquado, digamos assim. Então, né, seguindo a lei do mais forte, isso, segundo o Gul Dukat, não foi eles que estabeleceram, mas sim a própria natureza em si, dava direito a eles, né, de invadir e fazer o que eles bem entendessem com os pobres coitados dos bajorianos, que se ferraram por mais de 50 anos na mão deles, tá certo? Eles eram extremamente xenofóbicos, extremamente arrogantes, tá? Ao mesmo tempo em que eles se orgulhavam de ser, talvez, a espécie com a melhor educação pública da galáxia, né? Eles eram um povo extremamente erudito, estudado, eles se orgulhavam disso. Os cardassianos, eles se orgulham de passar horas e horas discutindo apenas um único tópico,
inclusive discordando, né? Chef O'Brien que o diga, que tem um episódio dele que acho que é o Destiny, onde ele tá sempre brigando lá com uma Cardassiana e no final ela meio que se apaixona por ele, se eu não estou enganado, tá? A sociedade deles é, de certa forma, bem igualitária em termos de gênero, né? Eles não têm muito esse lance de um gênero se sobrepor ao outro, né? Então é comum a gente ver na série, principalmente em Deep Space Nine, mulheres, né, em posição de poder, assim como os homens. Inclusive elas também fazem parte do exército, certo? A gente tem o final da Ordem Obsidiana. Tá? O que é a Ordem Obsidiana? Vocês me perguntam, eu respondo. É basicamente a KGB do governo totalitário de Cardassia, tá? Inclusive aqui a gente tem uma pegada meio 1984, porque os cardassianos, eles adoram esse lance da espionagem. Então o governo, ele tá sempre espionando tanto as outras espécies quanto também o próprio povo. Porque a Ordem Obsidiana é meio que o que mantém a sociedade cardassiana do jeito que ela é. Lembrando que, em tese, tá, a União Cardassiana, ela é regida pelo Conselho de Tapa. Em tese, a Ordem Obsidiana, o Exército estão abaixo do Conselho de Tapa, mas na prática não é bem isso que acontece, tá? Durante a série, a gente vê que a Ordem Obsidiana e o Tal Shiar, que é basicamente a KGB dos Romulanos, né? A KGB ou a CIA, enfim, falem do jeito que quiserem, eles tentam atacar o Dominion. Porém, esse ataque sai extremamente mal executado. A Ordem Obsidiana, ela é completamente destruída e no seu lugar entra o Bureau Central de Investigações, que conseguia inclusive ser pior do que a Ordem Obsidiana em termos de espionagem e opressão, tá? E aí o Gul Dukat, que é um dos principais personagens cardassianos da franquia, ele toma o poder da sociedade, né, e se proclama aí como o manda-chuva de Cardassia. Ele inclusive se une, né, faz uma aliança com o Dominion. Então os cardassianos, eles são uma das únicas duas raças do lado de cada galáxia que se unem ao Dominion, e eles dão muito trabalho para a Federação, né, principalmente ali na figura do Sisko, né, que estava ali na Estação Espacial 9. E isso gera a Guerra Klingon-Cardassiana, tá? Porque o Imperador Klingon, ele enxerga que isso é tudo um golpe, no fim das contas, orquestrado pelos Changelings, né? Pelos Transmorfos, que são o pessoal que manda lá no Dominion. Eu já fiz vídeo sobre o Dominion, inclusive, ou não me lembro agora exatamente. Mas, enfim, vamos continuar. Enfim, aí tem todo o arco da guerra contra o Dominion em Deep Space Nine, que é um arco maravilhoso, é muito bom mesmo. E ali a gente vê as consequências finais da guerra, né? Os cardassianos, eles se ferram bonito, certo? Eles utilizavam como uma plataforma de controle, digamos assim, a Estação Espacial 9, né, que era conhecida como Terok Nor, que ficava ali na entrada do sistema bajoriano, certo? Eles não têm exatamente, né, uma cultura lá muito, como é que eu posso dizer, que se importa com os outros, tá? Então, no caso do Império Cardassiano ali, eles, né, é um dos piores lugares para se ter, enfim, cadeirantes, né? Porque Terok Nor, no caso da Estação Espacial 9, tem várias partes ali onde tem esse empecilho, digamos assim. Então, só para vocês entenderem a linha do tempo, tá? No início, eles eram uma sociedade que valorizava muito a questão das artes e do estudo da filosofia. Então, houve, na antiguidade ainda, uma crise global que os levou a um governo tirânico, bem dizer, bigodista, né? Alemão, vocês entenderam. Depois, isso iniciou uma filosofia de que eles se achavam superior a diversas outras espécies, e eles passaram a, então, se expandir pela galáxia. Eles tomaram o controle de Bajor e houve uma guerra contra a Federação, onde eles, enfim, foi uma guerra bem porrada, embora a gente não tenha visto em tela. Depois, né, eles foram contra o Dominion, se ferraram, então se uniram ao Dominion, certo? O que é o que a gente vê em Deep Space Nine. E no final, eles que se ferram, tá? Então, e eles têm também, né, obviamente, como já falei aqui no vídeo, uma devoção muito grande ao
Estado. Inclusive o Dr. Bashir, um dos principais amigos, né, do Garak. O Garak, ele é um personagem que ele fazia parte da Ordem Obsidiana, né? Ele cai fora e ele permanece morando na Estação Espacial 9. E ele cria uma amizade muito forte ali com o Dr. Bashir. E eles ficam indicando livros, né, das suas culturas um pro outro, né? E o Dr. Bashir, ele fala que ele começa a enjoar dos livros cardassianos porque o final é sempre o mesmo. É sempre o Estado aparecendo com a figura que é capaz de resolver todos os problemas. Existe uma coisa muito 1984 na sociedade cardassiana, porque inclusive existem ditados cardassianos que envolvem o fato do Estado estar sempre observando os seus cidadãos e sabe até quais são os ingredientes que eles usam na hora de cozinhar. Então, definitivamente é uma sociedade que eu não gostaria de fazer parte, não. Então é basicamente isso. Esses são os cardassianos, né? São uma espécie que eu espero que não exista na vida real, porque seria terrível. E eles têm essa aparência aí, eles aparentemente são reptilianos. Então, acho que é isso. Voltamos ao core do canal, voltei a falar da lore de Star Trek. Então, valeu, deixa o like, se inscreve, comenta e até a próxima.